Quinta-feira, dia 16 de março de 2023. É com muita alegria que convidamos a todos a fazer a inscrição em nossos canais e ajudar as nossas publicações terem mais abrangência no YouTube. É muito fácil, é só clicar em inscrição, clica no sininho, pronto, está feito e nos ajuda a melhor divulgar a doutrina. Convidamos para as nossas lives interativas de toda sexta às 19h50. Por que interativa? Porque você participa ao vivo, fazendo a sua pergunta no chat, e ao vivo o expositor responde a sua pergunta. Então, não deixe de participar toda sexta às 19h50. Mais uma vez, refletindo com o Livro dos Espíritos, que contém os princípios da doutrina espírita, parte 4, que é a última parte, das esperanças e consolações, que veio da origem ao livro do Céu e Inferno, capítulo 1, das penas e gozos terrestres, item desgosto da vida e suicídio. Estamos finalizando esse item. Pergunta 957. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Enfim, o que acontece de consequência no suicídio? Responde os espíritos superiores. Muito diversas são as consequências do suicídio. Eles logo de cara já tiram que não tem assim, cometeu esse suicídio, vai acontecer isso. Não, não existe. Existem diversas possibilidades para a lei divina proporcionar ao espírito a sua corrigenda. Não há penas determinadas em todos os casos, corresponde sempre às causas que o produzem. É conforme as condições em que cada um praticou aquele suicídio. Continua a resposta. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar: o desapontamento. Por quê? Porque, na maioria das vezes, quando a pessoa suicida, ela pensa que vai acabar tudo. E acontece que a vida continua. Então, isso já lhe causa um desapontamento logo de cara. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias, desse desapontamento e muitas coisas mais. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Aí tem uma nota de Kardec. A observação realmente mostra que os efeitos do suicídio não são sempre os mesmos. Que observação? Ele recebeu comunicações de vários suicidas e cada um tem uma consequência diferente. Alguns há, porém, comuns a todos os casos de morte violenta e que são a consequência da interrupção brusca da vida. Há, primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do lado que une o espírito ao corpo, por estar quase sempre esse laço na plenitude da sua força no momento em que é partido, ao passo que, no caso da morte natural, ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes que a vida se haja extinguido completamente. Então, Kardec aqui está esclarecendo que uma coisa é comum no suicídio e em todos os casos de morte violenta. Aquele rompimento muito rápido ali do, do cordão, né, que liga o espírito à matéria, e esse rompimento provoca impressões desagradáveis para o espírito. As consequências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação que se segue à morte e da ilusão em que, durante mais ou menos tempo, o espírito se conserva de que ainda pertence ao número dos vivos. Esse é um outro problema, né? Que acontece com muitos que desencarnam. Por ele se ver exatamente como ele é, porque o perispírito, o corpo é a cópia do perispírito,
Então, se nós temos esse corpo aqui, que, né, eu estou me apresentando aqui nesse momento, o meu perispírito tem essa forma, porque ele que deu origem a esse corpo físico, ele que modelou esse corpo físico. Então, eu tenho a impressão de que continuo ainda encarnado. Vivo, todos nós continuamos, mas encarnado não. E aí ele cria uma situação muito complicada para ele, de atraso na sua caminhada evolutiva, no seu aprendizado já no plano espiritual. Prossegue Kardec na nota. A afinidade que permanece entre os espíritos e o corpo produz, em alguns casos, uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito, que assim, a seu malgrado, sente os efeitos da decomposição, onde lhe resulta uma sensação cheia de angústias e de horror. Estado esse que pode perdurar pelo tempo que devia durar a vida que sofreu a interrupção. Alguns casos, não são todos, como nós já vimos, cada caso é um caso, pode acontecer do espírito sentir a decomposição do corpo por ainda estar ligado mentalmente, ligado ali àquele corpo. O cordão fluídico já não existe mais, mas ele continua mentalmente ligado àquele corpo, e aí ele sente, muitas das vezes, os vermes corroendo o corpo. Volto a dizer, não são todos os casos. Isso cada caso é um caso. Prossegue Kardec. Não é geral este efeito, como acabamos de dizer, mas em nenhum caso o suicida fica isento das consequências da sua falta de coragem e cedo ou tarde expia de um modo ou de outro a culpa em que ocorreu. Então, o erro foi cometido, a falha foi cometida, ela sofrerá consequências. Agora, as consequências são diferentes, dependendo da intenção, dependendo das condições que levou o espírito àquela situação. Prossegue ainda Kardec. Assim é que certos espíritos que foram muito infelizes na Terra disseram ter se suicidado na existência precedente e submetido voluntariamente a novas provas para tentarem suportá-las com mais resignação. Então, muitos espíritos relataram isso. Eu tive aquela existência difícil, porque na existência que antecedeu aquela, eu cometi suicídio por causa disso, tal, tal. Então, isso também é o caso. Prossegue Kardec. Em alguns, verifica-se uma espécie de ligação à matéria, de que inutilmente procuraram desembaraçar-se a fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, lhes conserva interdito. A maior parte deles sofre pesar de haver feito uma coisa inútil, pois que só decepções encontram. Então, alguns queriam, né, é, galgar voos e não conseguem em função daquele suicídio cometido. Muitos, por exemplo, queriam se encontrar na espiritualidade e retardam esse encontro em função do suicídio, e assim sucessivamente. Prossegue Kardec. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário à lei da natureza. Todos nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Entretanto, por que não se tem esse direito? Por que não tem esse direito? Porque não é livre o homem de pôr termo aos seus sofrimentos. Ao Espiritismo estava reservado demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não somente é uma falta por constituir infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas também um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. Antes, o contrário, é o que se dá, como nolo ensino, não a teoria, porém os fatos que ele nos põe sob as vistas. Então, nós temos que ter noção de tudo isso para que evitemos cometer esse ato irracional
que é você tirar a sua própria vida. Primeiro que a vida não acaba, e se a intenção era acabar aquele sofrimento, como a vida não acaba, muitas das vezes até o sofrimento é agravado pelo aquele erro cometido. Então vamos conhecer a verdade para que nós possamos nos libertar, como disse o nosso mestre Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não vamos ficar nos iludindo. E mais uma vez agradecemos a Deus por mais esta oportunidade, pedimos amparo e a proteção para toda a humanidade. E convidamos a todos para os nossos estudos online, em parceria Caminho da Luz de Alma, às segundas-feiras, 19h30, o Céu, o Inferno e a Gênesis. Às terças-feiras, 20 horas, Diálogo com as Sombras. E às quintas-feiras, 17h30, o Despertar do Espírito. Brevemente, esse estudo de quinta se tornará presencial no A Caminho da Luz. Então, fiquem atentos nas próximas divulgações. E todos esses estudos online é só clicar no link. E o link você pode solicitar ambas as casas através dos contatos que estão aqui na tela. As reuniões presenciais do GEALM, que fica na Rua dos Diamantes, 1497, Rocha Miranda, é às terças-feiras, 14h30, estudo do Evangelho, e às quartas-feiras, exposição do Evangelho e passe às 19 horas. O A Caminho da Luz, que fica na Rua Jurucê 164, Colégio, bairro do Colégio, ambos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Estudo do Livro dos Espíritos e passe às terças-feiras, 19h30. Às quintas-feiras, 8h30, estudo do Livro dos Espíritos e também do Livro dos Médiuns. E domingo, às 9 horas, Evangelho em Família, segundo o Espiritismo. Se você é aqui do município do Rio ou dos municípios próximos, não deixe de prestigiar ambas as instituições. E se você é de um município mais distante, ou de outro estado, ou também de outros países, não deixe de procurar a federativa do seu estado ou do seu país e para buscar endereço de centro que eles recomendam próximo da sua residência. E aí você procure e conheça o Espiritismo de uma forma mais abrangente. E assim, mais uma vez, agradecemos e que amanhã possamos dar prosseguimento às reflexões com Allan Kardec. Um bom dia a todos.